Olá, amigos do nosso canal, eu sou o Raposa Colorida, como vocês já sabem, e hoje a gente vai falar sobre um tema, como sempre, bastante interessante, que é, digamos assim, uma ideia, uma interpretação do momento presente que está muito em voga entre os conspiranoias e que está circulando pela internet acerca da Agência Europeia de Pesquisa Nuclear. É CERN. Então muitos estão falando que por eles estarem justamente trabalhando com antimatéria, eles podem formar um buraco negro, inclusive abrir um portal dimensional, né? Então esse projeto que eles têm lá, tem vários projetos, um deles é justamente de você trabalhar com a antimatéria. Todos os detalhes sobre isso eu acho que vocês podem pesquisar na internet, mas o que eu queria enfocar hoje não é nem tanto a parte científica disso, mas que muitos falam que isso é muito perigoso, né? Quer dizer, e isso está alimentando todo um imaginário, uma fantasia de muita gente que fala que isso de você abrir um portal dimensional pode trazer uma série de seres, uma série de digamos, de trazer figuras lá das outras dimensões. Que você abre um portal, quer dizer, você abre uma porta para uma outra dimensão, você nunca sabe o que vai vir dali, seria essa a ideia, né? E isso tem alimentado muitos conspiracionistas e inclusive gente aficionada por um apocalipticismo extremamente adoecido, doente, que eu considero muito perigoso, né, gente? Então, essas imagens que vocês acabaram de ver são da CERN, da agência, né, de pesquisa em energia nuclear europeia, que é sediada na Suíça. E muita gente está falando que a Suíça pode se tornar o portal do inferno. Exatamente. E eles estão falando isso com base numa passagem das Escrituras. Vamos aqui, né, diminuir a minha imagem aqui, né? E a gente vai dar uma olhadinha disso, dar uma olhadinha nas Escrituras que falam sobre isso. Eu vou colocar aqui minha imagem para cá, né? Então, eles estão se baseando na seguinte passagem das Sagradas Escrituras, do que se encontra em Apocalipse capítulo 9, que fala da abertura dos portais do inferno. E muita gente está interpretando que esse portal estaria supostamente na Suíça, exatamente onde estão fazendo essas pesquisas com um acelerador de partícula, com antimatéria, né? Então a passagem, eu vou ler os versículos anteriores e alguns depois. Vamos ver se de repente a gente até lê o capítulo todo, o capítulo 9 todo. Então seria assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu caída na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço do abismo, como uma fumaça de grande fornalha. E foram escurecidos o sol e o ar pela fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder igual aos escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, exceto os homens que não levassem o selo de Deus sobre suas frontes. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Terão ardente desejo de morrer
e a morte fugirá deles. Os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e suas faces eram como faces de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros e muitos cavalos correndo para a batalha. E tinham caudas semelhantes a escorpiões, e havia ferrões nas suas caudas. E tinham poder para fazer mal aos homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que vem 2 ais depois deste. Então nós podemos parar aqui. Gente, olha só, eu estou pegando um trecho das Escrituras e a gente vai fazer uma interpretação disso daí, tá, gente? Então, primeiro eu tenho que falar para vocês que muita gente está interpretando de forma literal as Escrituras e isso gera muita dificuldade, né? Então você vê que existe uma interpretação literal que vai abrir uma porta de verdade e vão sair os demônios. Aí já entra a mitologia cristã, já entra a religião, o conspiracionismo e especulações que se faz, né? Como é que você pode dizer, né, que o fato de que um acelerador de partícula pode abrir uma passagem para o mundo espiritual, né? Isso é na verdade que a física quântica diz que existem universos paralelos. E justamente porque eles estão trabalhando com a partícula, com a energia, e tudo é energia, segundo a ciência, né? Então você pode acessar algum universo paralelo e que isso está sendo interpretado como sendo, né, como supostamente, ou teoricamente, ou possivelmente, digamos assim, o mundo espiritual, né? É muito complicado você dizer que uma determinada manifestação da energia pode ser o inferno, pode ser o céu, pode ser o mundo espiritual, ou pode ser outro mundo onde estão os espíritos. Isso tudo eu acho que são especulações válidas, né? Que você faça um casamento, não, uma leitura, digamos, interdisciplinar, envolvendo teologia, religião, metafísica, mística e física. Acho que tudo isso é válido, mas como diz assim na linguagem popular, o pessoal viaja na maionese, né? Tem muita gente que viaja na maionese e isso daí começa a criar umas fantasias, uns romances assim muito estranhos. Gente, eu não estou querendo desmerecer o esforço que as pessoas fazem para entender as Escrituras, não é isso. A minha crítica não é essa, mas é que você pelo menos deveria deixar claro que é uma mera especulação, ou uma mera divagação, ou uma ilação, ou talvez, né, uma leitura mística, mas nunca dizer que é isso. Mas tem gente que já está dizendo, eu tive uma revelação que confirmou que é isso, né? Já está misturando também, né, o pentecostalismo junto com os conspiranoias, junto com o mundo gospel, né? Existe um casamento funesto entre, né, o fanatismo gospel e a paranoia conspiracionista, né? Tá havendo assim uma fusão, um fusion muito funesto, muito estranho entre essas coisas, gente, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento para dar a minha interpretação dessa passagem segundo as revelações do cientista, né, do inventor, místico, filósofo, intelectual, Emanuel Swedenborg, que viveu no século XVIII, mas que deixou um legado fantástico para nós. Ele foi verdadeiramente, né, para mim, ele foi verdadeiramente um iluminado. Ele realmente, né, conheceu os arcanos do mundo espiritual. Ele, durante vários anos, ele fazia viagens, incursões ao mundo espiritual, conversou com os anjos, conversou com os espíritos e foi-lhe revelado o sentido interno das Escrituras. E ele fez uma
um comentário, inclusive essa tradução das escrituras que a gente acabou de ler, é dele, porque ele era poliglota, ele estudava as escrituras sagradas diretamente nos idiomas originais, então ele estudou o Apocalipse diretamente no grego koiné, que é a língua na qual ele foi escrito, né? E a gente vai dar uma olhadinha na interpretação que Swedenborg dá a essa passagem. A gente vai ver que é muito diferente das divagações e especulações. Isso é uma revelação, tá, gente? Ele diz, não é especulação, é uma revelação. Claro que qualquer um pode chamar de revelação o que bem entende, né? Qualquer um pode dizer que teve uma revelação. Vamos diminuir aqui a webcam, né, gente? E vamos diminuir aqui, né? Deixar bem pequenininho, vamos tirar essa imagem e ir ao nosso texto. Então aqui está o nosso texto, né? É de Apocalipse. Aqui é o comentário dele. Então ele diz assim: sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Eu já fiz um vídeo, né, em que eu leio isso daí, eu coloquei, transformei isso em áudio-texto, né? Mas agora a gente não vai ler, a gente vai comentar algumas passagens, né, estratégicas, né, e explicar um pouco o que é esse portal, o que é a abertura desse portal, o que é essa estrela que cai e tem a chave do abismo e abre o abismo e eles saem gafanhotos do abismo. Gente, isso está falando de uma infestação espiritual, né? Eu já tive um sonho com isso, com gafanhotos, né, que saíam e eu acho que a interpretação, eu já fiz um vídeo sobre esse sonho que eu tive e eu penso que a interpretação está aqui, nessa passagem. Então ele diz assim: este capítulo trata do exame e da manifestação do estado da vida na igreja dos reformados, daqueles que são chamados doutos e sábios, segundo a confirmação da fé separada da caridade e da justificação e salvação por essa fé só. Versículos 1 a 12. Né? Então aqui está falando do julgamento, do juízo de Deus. Né? E a gente vai ver o que é esse juízo. Né? Fala daqueles que são doutos e sábios, daqueles que estão na fé só e vivem a sua vontade. Daqueles que nada sabem, exceto que a fé é tudo aquilo que pode salvar o homem e que não há para isso outra coisa além da fé. Então a primeira coisa que a gente pode, né, perceber aqui é essa doutrina da reforma, essa doutrina calvinista da salvação pela fé só, que começa já com Lutero, né? Lutero, ele adulterou uma passagem de Romanos, da carta de Romanos, né? Em que se diz assim, que nós somos justificados pela fé. E ele, quando traduziu a Bíblia do latim para o alemão, ele acrescentou só: nós somos justificados pela fé só. Essa foi a tragédia da religião, essa foi a tragédia da igreja, simplesmente marcou o fim da igreja, porque quando você acha que não precisa fazer mais nada, basta você crer, todo o trabalho espiritual é arruinado na vida do homem. Isso destruiu a igreja. Gente, para você ter maiores detalhes, vale a pena ler a obra de Swedenborg. Né? Então ele vai dizer que essa infestação, essa doutrina da fé só, que nasce de interpretações, né, muito motivadas e parciais das Escrituras, é o principal tema dessa profecia de Apocalipse. Né? Então, quando diz assim, o quinto anjo tocou a trombeta, significa o exame e a manifestação do estado da vida daqueles que na igreja dos reformados são chamados doutos e sábios. Então, outra coisa que a gente precisa entender aqui, né? O que significa tocar trombeta e o que significa o juízo de Deus? O juízo de Deus é revelar o que está oculto no coração de cada um. Porque as pessoas são hipócritas, nós somos hipócritas. Né? E por que nós somos hipócritas? Nós somos hipócritas porque a gente quer ter aprovação social. Então a gente não revela o nosso verdadeiro sentimento. A gente não revela quem nós verdadeiramente somos. E a gente tem medo não apenas da reprovação social, mas a gente tem medo da sanção da lei. A gente tem medo... o medo, muitas das vezes, refreia a má inclinação do ser humano. Né? E esse medo, muitas das vezes, vem do influxo da verdade também.
E é isso que a gente vai ver. Ó. E viu uma estrela do céu caída na terra, que está no... isso está no verso 1, né? E viu uma estrela do céu caída na terra. Significa a divina verdade espiritual fluindo do céu na igreja, neles, examinando e tornando manifesto. Então a verdade revela quem as pessoas são. Né? Então, toda vez que nós vamos fazer um julgamento, nós vamos avaliar alguma coisa, a gente tem que ter como algum parâmetro. Se a gente não tem um parâmetro, né, a gente não consegue avaliar as coisas, não consegue discernir. Né? Então o que acontece? Tem que vir um influxo da divina verdade para a gente poder avaliar a qualidade de cada um. Né? E isso acontece. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, significa abertura do seu interno. Ou seja, essa verdade acaba revelando o que há no coração de cada um, mas isso, os detalhes a gente ainda vai ver. Eu sei que ainda está meio confuso, mas no decorrer da nossa explanação, vocês vão compreender o que eu quero dizer. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço do abismo como uma fumaça de fornalha grande. Significa as falsidades das concupiscências do homem natural proveniente de seus maus amores. E foram escurecidos o sol e o ar pela fumaça do poço. Significa, por esse modo, a luz da verdade tornou-se escuridão. Verso 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Significa que deles saíram falsidades nos extremos, tais como existem nos que se tornaram sensuais, e eles veem e julgam todas as coisas pelos sentidos e pelas ilusões dos sentidos. Então, um comentário aqui. Vamos ver se eu tento fazer um vídeo mais breve, porque meus vídeos estão sendo muito longos. Gente, olha só. O julgamento de Deus é revelar quem é quem. Revelar como as pessoas são. É colocar tudo preto no branco. Por quê? Porque o trabalho de redenção é de separar o joio do trigo. Então é necessário que cada um siga o caminho de seu coração. Se a pessoa é uma pessoa que se inclina, né, para o mal, para as cobiças do inferno e os amores infernais e as falsidades que são também do inferno, essa pessoa tem que ir até as últimas consequências disso e radicalizar isso. Né? Mostrar quem ela é. Né? As pessoas precisam conhecer quem é quem. E como é que isso acontece? Chega um determinado momento em que você começa a ver os seus amigos botando as suas manguinhas de fora. Não, os seus amigos e todo mundo. Né? Colocando as manguinhas de fora e mostrando as garras e mostrando quem eles são. Aí é que, de repente, aquele cara que você achava bacana, que você achava legal, que você achava gente fina, ele aparece defendendo ideias fascistas, né? Ele se mostra um tremendo racista, ele se mostra misógino, né? Homofóbico, né? Com ódio no coração, com ódio de nordestino. Aí começa a surgir uma cultura do ódio. O que é isso? As pessoas começam a mostrar quem elas são. Começam a botar as manguinhas de fora. Por que isso acontece? Porque aquele medo que eu falei no início, lembra aquele medo que refreia a má inclinação do homem? Ele começa a ser diminuído. Né? É como se Deus diminuísse o influxo, né? De alguma força que refreia a maldade humana e faz com que as pessoas fiquem cada vez mais ousadas, né, em serem o que elas são. Né? Então, isso é para mostrar, né, a verdade, que a verdade seja revelada. Esse é o juízo de Deus. O julgamento e a trombeta é esse. A tocar trombeta significa a manifestação do estado da vida das pessoas. Né? Ou seja, você vai saber quem é quem. Aquele é racista, aquele é fascista, né? Aquele é os dois e mais aí, muito mais. Então você começa a ver uma polarização, cada um no seu lado. Né? Até o momento em que vai ter que haver uma purificação da sociedade, em que os maus vão ter que ser, digamos assim, retirados. É um processo de purificação. Isso já acontece no mundo espiritual. Quando a gente passa para o mundo espiritual, isso acontece. Né? E isso tudo que eu estou falando, gente, é com base na doutrina de Emanuel Swedenborg, na doutrina da nova igreja, né?
E então o que são esses gafanhotos? É que quando as pessoas ficam mais ousadas e começam a mostrar o que elas são, elas começam a ter menos pudor em mostrar as suas cobiças, os seus ódios, e começam a ter menos pudor em defender as falsidades, né? E tentar persuadir e levar todas as pessoas para as suas falsidades. Né? Então, quando se diz que aqueles gafanhotos que saíram dessa porta, né, diz assim, e foi-lhes dado poder igual ao dos escorpiões da terra, significa o poder de persuadir que suas falsidades são verdades. Então, por exemplo, é a revista Veja, né, é a televisão, a Rede Globo, o Jornal Nacional, a mídia em geral, as redes sociais, né, tentando te convencer, fazendo lavagem cerebral, né? Tentando te convencer que urubu é papagaio, que lebre é gato, para você, né, comprar gato por lebre. Né? Então é isso, é para você também achar que a realidade é como eles querem que você ache que seja. Na verdade, às vezes você está comprando uma ideia, né, que não é a sua ideia. Você está comprando uma indignação que não é a sua indignação. Você, né, aí entra a calúnia, entra a difamação, eles destroem a reputação de um homem, né, e dizem que esse homem é isso e aquilo, e você acredita. Então é que eles estão envenenando as pessoas, as mentes das pessoas, como fazem os escorpiões. Então, quando se diz assim que saiu gafanhotos do poço do abismo, né, é porque o abismo está dentro de cada um. Esse abismo é o interno. Opa, tô batendo aqui, batendo no microfone. Esse abismo, esse interno, né, onde saíram os gafanhotos, esse abismo é o interno de cada pessoa, onde estão os males e as cobiças infernais. Entendeu? O abismo é o coração do homem, onde estão os ódios, onde estão as falsidades, onde estão os homicídios, onde estão as feitiçarias, as bruxarias, onde está... Na verdade, a maledicência é como a feitiçaria. Não é que eu esteja condenando aqui os magos ou as bruxas boas, legais, bacanas, não é isso. Mas qualquer pessoa que é maledicente, que tem ódio, é um feiticeiro no pior sentido, um mago negro. Né? Então essas pessoas, elas estão através de persuasões, através de sofismas, tentando convencer as pessoas. E isso é como o escorpião que envenena. Né? Quando você, né, entorpece a mente de uma pessoa com persuasões, retórica e mídia, propaganda, marketing, e é como se você estivesse lançando um encantamento. Isso é magia. É magia negra. Você está, né, transformando a mente de uma pessoa, né, e tornando-a do jeito que você quer, para manipular. Isso é um trabalho que os antigos magos já conheciam muito bem e que a mídia faz. Isso que a mídia faz é magia negra. Né? Então, se nós pudéssemos ver, porque no mundo espiritual as coisas acontecem ou se mostram por correspondências. Né? Então, por exemplo, no mundo espiritual, quando um anjo está pensando, né, nas coisas que são concernentes à inocência, né, aparece uma pombinha, porque tudo é assim. Né? No mundo espiritual as coisas se expressam por correspondências. Né? E se nós pudéssemos ver como é que esse estado de coisas acontece no mundo espiritual, nós veríamos escorpiões, né, que são essas persuasões, essas falsidades, né, que saem da mente pervertida e doente dessas pessoas. Elas se manifestam como se fossem formas de pensamento na outra dimensão, na forma de escorpiões, como está descrito no livro de Apocalipse. Né? E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a alguma árvore, exceto aos homens que não levassem o selo de Deus sobre suas frontes. Significa a divina providência do Senhor, dizendo que eles não podiam arrebatar verdade alguma, nem bem algum, nem a afeição e a percepção da verdade e desse bem, senão daqueles que não estão na caridade e, consequentemente, não estão na fé. Né? Então, gente, olha, para a gente entender bem essa história toda, eu vou ver se eu tento encurtar. Né? Vocês podem continuar a leitura desse texto por vocês mesmos. Esse texto é o Apocalipse Revelado, uma obra de Emanuel Swedenborg. Tá? Eu vou colocar aí
depois vai aparecer o nome dele aí, né? Emanuel Swedenborg. Vocês podem baixar, inclusive, né? Ou vocês podem comprar a obra impressa. Eu vou colocar também o endereço nesse vídeo. Baixar não, vocês podem comprar a obra impressa, a versão impressa desse livro, que é muito bacana, muito boa de se ler, uma tradução primorosa. Eu indico, da Sociedade Religiosa Nova Jerusalém, que é uma sociedade que publica os livros de Emanuel Swedenborg, as traduções para o português. Né, gente? Então, é basicamente isso. Toda a Bíblia ela é escrita utilizando arquétipos e símbolos que fazem parte da ciência das correspondências. Né? Então, tudo que é dito ali, gafanhotos, abismo, depois mais adiante na leitura, a gente vai ver que eles tinham um rei, né, que é Abaddon, né, Apolion, que é um diabo lá, né? Vamos ver se a gente volta ali. Eu vou dar uma olhada aqui no texto para ver qual é o significado, né? Então, é basicamente isso. Eu não vou falar mais. Eu vou deixar também um link desse vídeo. Eu vou deixar um link desse vídeo não é, como é que se diz naquele cartão, né? Vou deixar um cartãozinho que vai aparecer no canto superior direito deste vídeo, né? E o significado do Abaddon e Apolion quer dizer destruidor, né? O destruidor, quer dizer, isso tudo tem significado espiritual, né? Que já foi explicado em outro vídeo. A gente não vai ficar insistindo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vocês podem ver o áudio-texto de Apocalipse capítulo 9, que é esse texto que a gente leu aqui agora, que eu transformei em audiolivro, em áudio-texto. Eu vou colocar um link dele aqui no canto superior, né, direito. Vamos ver se eu consigo... Mais ou menos aqui assim, ó. É aqui. No canto superior direito, aqui. Né? E vocês poderão clicar ali e ver ou escutar esse texto na íntegra, que aqui nós só reproduzimos uma pequena parte para nós comentarmos essa pequena parte. Então, gente, as coisas espirituais se discernem espiritualmente e devem ser interpretadas espiritualmente, né? E, sobretudo, através de revelação, porque a divina verdade, a fonte da verdade é o céu. E eu queria trazer para vocês um pouco dessa doutrina que foi revelada através de Emanuel Swedenborg,